Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon e esse é o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB. Na aula de hoje, nossa quinta aula, nosso quinto módulo, nós vamos falar ainda de reclamação trabalhista, mas dessa vez uma reclamação trabalhista com um pedido de liminar ou de tutela de urgência ou de tutela provisória. Para fins de prática trabalhista, nós vamos levar tudo da mesma maneira. Tá certo? E eu vou explicar quais são os casos mais comuns, inclusive indicando a necessidade da fundamentação no CPC de 2015, lá nos artigos 300 em diante, tá bom? Mas antes, eu quero falar novamente da mentoria Marlon Murari, que é um método descomplicado de se preparar para a segunda fase da UAB. Você que está me assistindo, você que comprou meu curso de segunda fase, por videoaulas e material, se quiser um complemento com uma mentoria individualizada, pode te ajudar ainda mais na sua preparação, com correção individualizada de peças, com apontamento de erros, com a indicação como fazer uma redação igual a essa que você vê no material. Entre em contato, o WhatsApp está aí embaixo. E também, se quiser, me siga lá no meu canal no Instagram. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Roteiro da nossa aula 5, que é uma reclamação trabalhista com pedido de tutela provisória. No processo do trabalho, veja bem, a CLT expressamente prevê só duas hipóteses. E elas estão lá no artigo 659, incisos 9 e 10 da CLT. No inciso 9, transferência abusiva, no caso do artigo 469 da CLT. Então, eu posso pedir para o empregado voltar liminarmente ao local onde ele trabalhava. Lembra, transferência é a alteração do local de trabalho do empregado que leve necessariamente à mudança do seu domicílio, leia-se município. Então, se o empregador abusivamente transfere um empregado para um local em que ele precisa mudar o seu município, mudar a sua casa, mudar de casa, né, abusivamente, ele tem o direito de entrar com ação trabalhista, trabalhando, evidentemente, e pedir para voltar. Ah, professor, mas se ele fizer isso, ele vai ser mandado embora. Ok, tudo bem, pode ser que isso aconteça. Pode ser que nós estejamos falando de um empregado público, e aí ele já prestou um concurso público, então ele não vai ser mandado embora por esse motivo. Mas não é esse argumento que a gente tem que usar na OAB. Se cair essa possibilidade, você tem que pedir liminarmente a volta, né, ao local de trabalho anterior. E outra hipótese é do artigo 659, inciso 10, que é a estabilidade do dirigente sindical. Essa é bem mais comum. Essa é comum, cai bastante, cai em peça, cai em questões, então essa a gente fica bastante atento. Beleza? Aí tem uma dica do professor Marlon, olha eu aqui, ó. Dica do prof. Marlon. Embora haja somente previsão legal na CLT para essas duas hipóteses, é possível a concessão de tutelas provisórias em outras espécies ou outras hipóteses, como nos casos de estabilidade da gestante, do acidentado, bem como nos casos de manutenção do empregado no plano de saúde da empresa, ou então nos casos de não pagamento de salários ou falta de depósito do FGTS. Então vem comigo aqui, ó. Embora a CLT fale apenas nessas duas hipóteses, eu tenho também outras em que será possível eu pedir tutela provisória, ou liminar, antecipação de tutela, enfim. E é bom que você saiba, porque isso costuma cair em prova. Por exemplo, a do plano de saúde já caiu mais de uma vez. A do plano de saúde já caiu mais de uma vez. Tá certo? Então veja bem. Visto isso, também é necessário que a gente conheça um pouquinho mais do CPC sobre tutela provisória e tutela e suas espécies. Estão previstas lá no artigo 294 a 311 do CPC. Então, aqui, ó, tutela provisória, eu fiz um gráfico, eu até vou diminuir um pouquinho o tamanho o zoom da nossa tela para ficar mais fácil. Olha só aqui, ó. Então, a tutela provisória, ela é de urgência e de evidência. Ó, a tutela provisória é de urgência e de evidência. A de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Então, a de urgência pode ser antecipada ou cautelar.
E a antecipada e cautelar, ela pode ser requerida em caráter antecedente, ou seja, antecede o processo, ou em caráter incidental, ou seja, no curso do processo. Isso aqui é um esquema que vai te ajudar na hora dos seus estudos, na hora da sua preparação. No entanto, pessoal, no processo do trabalho, olha a minha dica aqui, dica do professor Marlon, dica do professor Marlon. As mais comuns no processo do trabalho são as tutelas provisórias de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, requerida antecipadamente. Então, por mais que a gente tenha feito esse esqueminha aqui, ó, né, saiba que as mais, que no caso, vou repetir, tutela provisória é de urgência e de evidência. A de urgência pode ser antecipada ou cautelar, e ainda assim elas podem ser requeridas em caráter antecedente e em caráter incidental. Quais são as mais comuns no processo de trabalho? As tutelas provisórias de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, requeridas antecipadamente. E aí, ó, atenção, dica matadora do professor Marlon. Se na hora da prova você ficar em dúvida sobre qual espécie de tutela provisória trata o problema, não se desespere. Não se desespere. Foca nos estudos. Olha aqui, ó, a minha dica. Foca nos estudos. Faça a indicação na peça da tutela provisória. Escreva da tutela provisória, que é o gênero. Tá? É o gênero que engloba as outras. Indique a situação trazida pelo problema e fundamente nos artigos 300 a 302 do CPC, tá? Eu vou te trazer dois exemplos aqui, para você entender do que eu estou falando. Então, imagine que na sua prova você viu que é um caso de uma tutela provisória, mas você não sabe exatamente qual é. É de urgência, é de evidência, enfim. Não se desespere, como eu disse aqui. Foca nos estudos. Abra um tópico da tutela provisória, que é o gênero, indique a situação trazida pelo problema e fundamente num desses artigos, ou do 300 a 302 do CPC 2015. Olha os exemplos aqui, ó. Exemplos de tutela provisória que podem cair na sua prova. Então eu fiz dois exemplos, inclusive alguns já caíram. Olha só, exemplo 1. Reintegração do empregado acidentado. Essa cai bastante. Então o problema falou assim, ó. Fato. O empregado foi dispensado sem justa causa em 3 pontinhos. O problema vai ter te falado lá. Ocorre que o empregado sofreu acidente de trabalho no dia 3 pontinhos, ficando afastado por mais de 15 dias. Isso o problema vai ter te falado, com certeza. Fundamento, alto texto, sempre vai ser assim. O reclamante tem direito à estabilidade previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e na súmula 378, inciso 1 do TST. No caso em tela estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no artigo 300 do CPC. Aqui poderia colocar CPC 2015, ó, não tem problema nenhum, vamos colocar aqui barra 2015, pois o empregado foi dispensado no curso da estabilidade. É a probabilidade do direito isso. Foi dispensado no curso da estabilidade. Estando desempregado até o momento, que é o risco de dano. Isso o problema te falou também. Você só aproveitou o problema para fundamentar. Pedido. Diante do exposto, requer a concessão da liminar para imediata reintegração do empregado ao trabalho. Nota 10. É isso que você tem que fazer. Se tiver pedido de liminar, pedido de tutela antecipada, é assim. Fato, fundamento, pedido. Lembra que eu venho insistindo nisso? 3 parágrafos apenas. Um parágrafo para o início, meio e fim. Um parágrafo para o fato, um parágrafo para o fundamento, um parágrafo para o pedido. Fato, contou o que aconteceu. Fundamentou a sua liminar. Pediu o quê? A concessão dela para a imediata reintegração do empregado. Ah, professor, esse exemplo é fácil. Vamos para outro exemplo, então. Exemplo 2. Manutenção no plano de saúde. Isso já caiu. Já caiu, tá? Então tenha em mente. O problema falou lá, o fato. O empregado foi demitido sem justa causa durante seu afastamento para tratar de problema de saúde, recebendo auxílio doença acidentário, todavia foi excluído do plano de saúde da reclamada. Ah, o problema falou, professor. Tem que falar, claro que tem que falar. Então, olha só, fato, primeiro parágrafo. Fundamento, segundo parágrafo. Esse é um pouquinho maior.
Aí vai depender, claro, do problema. Ah, professor, não deu para fazer em um parágrafo só. Tudo bem, faz em dois, mas faz dois bem sintetizados, bem resumidinhos. Ocorre que o reclamante possui direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, na forma do que dispõe a súmula 440 do TST. Olha o professor Marlon aqui, foca no professor Marlon. Essa súmula é fundamental para esse pedido. Você necessariamente tem que colocar essa súmula 440. Outro parágrafo. No caso em tela, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória. Olha só, eu estou aproveitando o mesmo parágrafo, né, no caso em tela ali, para fundamentar. Este parágrafo aqui, ó, no caso em tela, olha para mim. Esse parágrafo no caso em tela é o mesmo desse. No caso em tela, eu só vou adaptar para a situação que eu preciso. No caso em tela, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do CPC, pois o empregado foi excluído do plano de saúde. Do plano não, do plano. Do plano de saúde da reclamada durante o período de suspensão do contrato ou afastamento é a probabilidade do direito. São dois requisitos, que é a probabilidade do direito, que é o fumus boni iure, né? E o risco de dano, que é o periculum in mora. Estando até o presente momento sem plano de saúde, o que lhe pode trazer de sérios transtornos. Esse é o periculum in mora, risco do dano. Beleza? Veja, eu aproveitei o mesmo autotexto e você também tem que aproveitar. Decore esse autotexto, só adapta os problemas que você tiver que fazer. Pedido. Conclusão. Dentro do exposto, requer a concessão da tutela provisória para o imediato retorno e manutenção do empregado no plano de saúde custeado pela empresa. Tá certo? Veja bem, com isso nós vimos dois exemplos. Vimos dois exemplos de autotexto de como fazer o pedido de tutela. Você gostou? Então aqui eu vou fazer um break para daqui a pouco a gente voltar para discutir esse problema. Essa primeira parte do módulo eu vou colocar no YouTube para outras pessoas poderem assistir e também divulgar. Se você está me vendo no YouTube neste momento, saiba que essa aula não acaba aqui. Ela continua com esse problema para discutir com os alunos, onde a gente apresenta um problema de verdade, de OAB, discute esse problema e redige a petição, tintim por tintim até o final. Gostou? Divulga aí e segue o meu canal no YouTube. Até mais!